Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde para você que está entrando agora no canal para ouvir uma palavra que todos nós precisamos. Vamos falar sobre palavras que é difícil, muito difícil de ser traduzida e fácil. Difícil porque existe várias tradição, várias contradições, vários distorçamentos de vários ensinos. Mas é preciso que nós deixamos a Bíblia ela falar para nós. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é você ler o texto e o contexto. Você não pode ler um texto isolado e depois dizer, é assim que a Bíblia está falando. Vamos falar sobre a visão de Pedro. O que foi que Pedro viu no manto? Pedro viu em um manto, ele teve uma visão, e nesse manto estava cheio de alimentos, puros e impuros, e segundo a Bíblia diz que ele pode, mate e coma tudo. Que visão é essa? O que quer dizer nessa visão? O que foi que Deus quis mostrar para Pedro nessa visão? Primeiro, irmão, quero pedir a você que você aperte o sininho, que você dê um like, que você compartilhe, que você se inscreva. Vamos para Atos 10, 9 a 16. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Ele estava com fome, porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, preso pelas 4 pontas que descia ao chão. No lençol havia toda espécie de animais répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, e mate e coma. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A voz falou pela segunda vez, não contradiga a Deus. Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido ao céu novamente. Primeiro quero dizer a você, Pedro, ele tinha dificuldade para ensinar as pessoas que não fossem judeus. Para Pedro, o evangelho era só apenas para os judeus e não para o povo que era gentios, que é você e eu. Ele achava que o evangelho era só para ser pregado para o judeu. E o que acontece? Atos 10, 28, Cornélio foi para a casa de Pedro. Cornélio não era judeu, era gentio. Vamos ler. Atos 10, 28. Pedro disse, você sabe muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Aqui não está falando nada de alimento. Infelizmente nós temos religiões que pega esse texto para dizer para as pessoas que se pode comer de todo tipo de alimento, que Deus a purificou, que Deus não deixa mais impuro. Agora todos os alimentos, todos os animais são puros e que não vai causar doença para você, que você pode comer qualquer coisa. Na visão de Pedro, aqui não tem nada a ver com alimentos. Pedro, ele não se alimentava de comidas impuras que lá na Bíblia ensina. O que Deus diz, que Deus proíbe do alimento, ele ainda permanece.
e Pedro não se alimentava desse tipo de alimentos que é proibido na Bíblia. O apóstolo Pedro, ele era um homem que achava que os gentios, que as pessoas que não eram judeu, não poderiam ouvir a palavra de Deus. E que os judeus não deviam se misturar com os gentios. Só apenas judeus com judeus. E os gentios não podiam entrar na casa dos gentios. Porque para eles isso era errado. Apenas o evangelho era para os judeus. Vamos para João 10:34. Então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação ele tem aqueles que adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Agora Pedro compreende. Para Pedro compreender a visão dele, quando ele teve a visão, se passou de 8 a 9 anos para Pedro entender o que a visão queria dizer a ele. E então, quando ele começa a entender, quando Cornélio chega na casa de Pedro, Pedro percebe, Pedro vê. Então, em João 10:34, então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Pedro tinha essa dificuldade. A dificuldade de pensar, de ensinar, de levar o evangelho para quem não é judeu. Infelizmente, pegam esse texto para isolar, para dizer que Deus purificou todos os alimentos e que você pode comer todos os alimentos. Eu posso deixar claro para você, amados irmãos, se você se alimenta, se você sabe que na Bíblia diz que não se pode comer, que não se pode beber, aquelas coisas que são proibidas na Bíblia, você sabe, mas você continua praticando, comendo ou bebendo, você está em pecado. O Espírito Santo não está em você. Infelizmente, eu tenho que ser sincero e claro. Com humildade, não estou criticando, nem querendo ser melhor que você, pois nunca sou e nunca vou ser melhor que você. Mas a palavra de Deus diz que se você se alimenta dos alimentos que está na Bíblia, que não é para comer, não é para se alimentar, e você se alimenta, você está em pecado e o Espírito Santo não está com você. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus guie você num bom caminho, que mostre a você uma verdade, pois nós iremos agora saber muitas coisas nesses vídeos. Entre no canal e você vai saber muita coisa que está sendo distorcida e traduzida da forma humana e não da forma da Bíblia. Que Deus te abençoe e ilumine a você e a sua família.